A madrugada em São Paulo tinha aquele tipo de silêncio que nunca era de verdade. A cidade parecia dormir, mas bastava prestar atenção para sentir que havia algo observando nas sombras, talvez o medo, talvez o próprio tempo. Lucas era motorista de aplicativo havia 3 anos e estava acostumado a tudo: bêbados, brigas, pedidos estranhos. Mas nada o preparou para o que aconteceria naquela noite. O relógio do painel marcava 2h47 da manhã. A chuva caía fina, e ele pensava em encerrar o turno quando uma nova corrida surgiu. Valor alto, ponto de partida isolado. A intuição mandava recusar, mas o bolso mandava aceitar. Ele clicou em confirmar e seguiu pela marginal, sem imaginar que aquela seria sua última corrida. O GPS parecia enlouquecer, recalculando rotas a cada curva. O caminho levava para uma área que ele nunca tinha atendido antes, próxima a uma antiga estrada que cortava a serra. Quando parou no local indicado, viu uma figura solitária parada sob um poste piscando. Era uma mulher, casaco escuro, capuz cobrindo o rosto, o celular aceso iluminando o queixo pálido. Ela abriu a porta traseira e entrou sem dizer nada. Um cheiro de terra molhada e ferrugem preencheu o carro. Lucas tentou quebrar o silêncio. Boa noite, tudo bem? Pra onde vamos? A mulher respondeu com uma voz baixa e arranhada: só siga o caminho. Você vai entender. Lucas seguiu as instruções do GPS, que agora exibia um traço vermelho contínuo, como se não houvesse destino. A cada quilômetro, as luzes da cidade ficavam mais distantes, substituídas pela escuridão da mata. A chuva engrossou, o som das gotas misturando-se ao barulho do motor. No retrovisor, ele via apenas o contorno da passageira, imóvel, olhando pela janela como se enxergasse algo lá fora. Ele tentou puxar conversa, mas as palavras morriam antes de sair. O ar dentro do carro parecia mais denso, frio, pesado. De repente, ela perguntou: você acredita em destino, Lucas? Ele levou um susto, não lembrava de ter dito seu nome. Como você sabe meu nome? Perguntou. A mulher sorriu de leve, mas não respondeu. Apenas murmurou: porque já te vi antes. O coração dele acelerou. Tentou rir, disfarçar, mas aquela frase ficou ecoando. Já te vi antes. Quando olhou novamente para o retrovisor, ela não estava mais lá. Lucas virou-se bruscamente. O banco de trás estava vazio. O carro quase saiu da pista. Parou no acostamento, ofegante, tentando entender o que estava acontecendo. A chuva martelava o teto como uma sinfonia de loucura. Deve ter saído, repetia, tentando se convencer. Mas todas as portas estavam trancadas. O app ainda mostrava a corrida em andamento e, no espelho, o banco de trás parecia afundado, como se alguém ainda estivesse ali. Tentando manter a calma, Lucas respirou fundo e seguiu adiante. A estrada parecia interminável. O GPS travou e piscou a palavra volte repetidas vezes. Ele tentou reiniciar o celular, mas o aparelho desligou sozinho. O rádio, antes mudo, ligou-se por conta própria e começou a tocar uma música antiga, chiada, como se viesse de outra época. A voz da mulher ecoou, mesmo sem ela estar presente: agora você entende o caminho. O medo o dominou. Ele gritou, parou o carro e saiu, pisando na lama fria. O farol iluminava uma placa velha, coberta de musgo, onde mal se lia o nome da estrada: Estrada dos Lázaros. Nunca tinha ouvido falar daquele lugar. Voltando para o carro, algo chamou sua atenção: marcas de pés descalços na beira da pista. Elas iam na direção da mata e desapareciam. Lucas pensou em ligar para alguém, mas o celular mostrava sem sinal. Ele engatou a marcha e decidiu retornar. Mas, ao olhar para trás, percebeu que a estrada havia mudado. O caminho de volta simplesmente não existia mais. Agora havia apenas uma longa sequência de curvas, todas levando para frente. E no banco de trás, através do espelho, ele viu novamente a mulher, molhada, os cabelos colados no rosto, os olhos completamente pretos. Lucas acelerou, o coração batendo descompassado.
"O que você quer de mim?" gritou, mas a mulher apenas inclinou a cabeça. A voz dela ecoou, arranhando o ar: "Você me deixou naquela noite. Você passou por mim e fingiu que não viu." Ele não entendeu. "Do que está falando?" perguntou, e ela respondeu: "Na chuva, há 3 anos, você me viu pedindo ajuda na estrada. E você foi embora." De repente, flashes invadiram sua mente, uma lembrança antiga. Ele se viu dirigindo naquela mesma rodovia, em uma madrugada semelhante. Uma mulher acenava, coberta de sangue, e ele simplesmente acelerou, com medo. Dias depois, viu no noticiário: mulher encontrada morta na Estrada dos Lázaros. Suspeita de atropelamento. O carro começou a perder potência, o painel piscava. Lucas tentou parar, mas o motor morreu no meio da estrada. A mulher agora estava ao lado dele, no banco do passageiro, o rosto completamente deformado, a pele cinzenta. "Eu só queria chegar em casa", ela sussurrou, enquanto encostava a mão gelada no braço dele. Lucas gritou e tentou abrir a porta, mas o trinco não se movia. A temperatura dentro do carro despencou. O vidro começou a embaçar, e palavras surgiram escritas de dentro para fora: "Nunca volte." Quando o carro finalmente destravou, Lucas saiu tropeçando, correndo pela pista escura. A chuva o cegava, o chão escorregadio fazia seus passos vacilarem. Ele corria sem direção, apenas tentando se afastar. Mas não importava o quanto avançasse, a estrada parecia se repetir. As mesmas árvores, as mesmas placas, a mesma curva. Era como se estivesse preso em um loop infernal. De repente, ouviu um som de motor atrás dele. Virou-se e viu o próprio carro vindo em sua direção, faróis acesos, acelerando. No volante, ele mesmo. Um reflexo de si, pálido e sem expressão. O impacto foi inevitável. Tudo escureceu. Quando abriu os olhos, estava sentado novamente no banco do motorista, ileso, o motor ligado, o limpador de para-brisa em movimento. O aplicativo mostrava: corrida concluída. R$ 666. No retrovisor, o banco de trás estava vazio. Ele olhou em volta, tentando entender se tudo aquilo tinha sido um sonho. Mas ao olhar para o chão do passageiro, viu uma carteira velha, molhada. Dentro dela, uma foto à mulher da corrida, sorrindo ao lado de uma criança. Atrás da foto, escrito à mão: "Voltar é morrer." Lucas desligou o carro e desceu. O céu começava a clarear, e a chuva cessava aos poucos. Ele olhou para trás, a estrada sumira. No lugar, um terreno baldio, silencioso, tomado por neblina. Voltou ao veículo e tentou ligar o aplicativo novamente, mas o celular mostrava apenas uma mensagem: motorista inativo. Falecido. Um arrepio percorreu sua espinha. Correu até o espelho retrovisor e, por um segundo, achou que fosse apenas paranoia, até perceber que o reflexo não o acompanhava. No mesmo instante, o rádio se ligou sozinho, tocando a mesma música antiga. E, atrás dele, uma voz feminina sussurrou baixinho, próximo ao ouvido: "Agora é você quem dá as caronas." O farol do carro acendeu sozinho, e ao longe, uma nova corrida apareceu no aplicativo: mesmo valor, mesmo local de partida. O destino: Estrada dos Lázaros. A cidade parecia diferente naquela madrugada, mais pesada, como se o ar carregasse segredos que ninguém ousava contar. Lucas ainda tremia ao lembrar da noite anterior, mas não podia simplesmente desaparecer. Ele precisava trabalhar, precisava tentar esquecer, embora já soubesse que esquecer seria impossível. Aceitou mais uma corrida, um endereço próximo ao centro, mas algo na tela do aplicativo fez seu coração acelerar. O valor era exagerado, como se quem pagasse soubesse exatamente o que esperava dele. Ao chegar ao ponto indicado, uma figura já o esperava. Um homem alto, com chapéu e casaco escuro, rosto quase invisível sob a sombra. "Boa noite. É longe?" perguntou Lucas. "Mais do que você imagina", respondeu o homem, com uma voz que parecia vir de dentro do asfalto. Ao ligar o carro, percebeu que o GPS traçava um caminho que não existia em mapas conhecidos. A estrada levava para fora da cidade, para uma região de mata fechada.
A chuva fina voltou, e as luzes da cidade desapareciam gradativamente. O homem não falava, apenas permanecia imóvel, olhando para frente, mas Lucas sentia o peso de seus olhos, mesmo que ele não pudesse enxergá-los claramente. A cada curva, o carro parecia desacelerar sozinho, como se a estrada tivesse vida própria. Um zumbido baixo começou a preencher o interior do carro, misturando-se à batida acelerada do coração de Lucas. Ele olhou pelo retrovisor e, por um instante, achou que o passageiro tivesse desaparecido. A estrada começou a mudar de forma, árvores retorcidas surgindo nos limites da pista, sombras que se alongavam de maneira impossível. Lucas tentou ligar o rádio, mas apenas estática respondeu. O homem finalmente falou, com a voz fria: "Você acha que escapou da noite passada, mas na verdade, ela te seguiu." Lucas engoliu em seco, lembrando da mulher da Estrada dos Lázaros. "O que quer de mim?" perguntou, sem coragem de encarar. O homem deu uma risada baixa, quase imperceptível. "Você não vai entender até chegar." O carro começou a tremer sozinho. O GPS agora mostrava várias rotas impossíveis, todas levando a um ponto único, um antigo posto de gasolina abandonado no meio da mata. Ao se aproximar, Lucas percebeu que a neblina cobrira tudo, tornando a estrada quase invisível. O coração dele acelerava, as mãos suavam e o medo o dominava. Um som de passos começou a se misturar à chuva não do lado de fora, mas de dentro do carro. Lucas olhou para o retrovisor e viu algo que fez seu estômago gelar. No banco de trás, a mulher da corrida anterior aparecia, silenciosa, molhada, olhos negros fixos nele. Ele piscou, e ela desapareceu. Mas a sensação de que estava sendo observado nunca o abandonou. O homem finalmente virou o rosto. Seu olhar vazio refletia a própria noite, e Lucas percebeu que não havia reconhecimento humano ali, apenas o eco de algo antigo, faminto. Ao chegar ao posto abandonado, o carro parou sozinho. O homem abriu a porta e saiu, desaparecendo imediatamente na neblina, como se tivesse sido engolido pelo ar. Lucas, tremendo, se aproximou do prédio deserto. O vento soprava forte, trazendo sussurros que pareciam nomes, datas e promessas quebradas. Ele entrou, e a porta se fechou sozinha atrás dele. Dentro, o cheiro de terra molhada e ferro dominava, e, em meio às sombras, figuras se moviam não inteiramente humanas, não inteiramente sombras, mas algo entre o mundo dos vivos e o mundo esquecido. Cada passo que dava ecoava, como se centenas de pés descalços estivessem seguindo seus movimentos. Então, algo chamou sua atenção. Uma porta ao fundo, trancada, mas com uma rachadura mostrando uma luz vermelha pulsante. Lucas se aproximou, e ouviu a voz da mulher da corrida anterior, chamando pelo seu nome, quase implorando: "Lucas, entre." Ele tentou recuar, mas o ar ficou pesado, dificultando a respiração. Quando finalmente empurrou a porta, entrou em um corredor infinito, cheio de portas de cada lado. Cada porta sussurrava segredos, lembranças e pesadelos de sua vida. Um dos sussurros disse: "Você não deveria estar aqui. Mas agora é tarde demais." Lucas correu pelo corredor, tentando ignorar os sussurros. Ao abrir uma porta qualquer, encontrou o reflexo do carro na estrada, mas o que chamou sua atenção foi o banco de trás. Não havia ninguém. Quando piscou, a mulher estava lá, acenando para ele entrar no carro. Ele tentou fugir, mas a porta se fechou sozinha. Ao olhar novamente, viu que o corredor tinha desaparecido, e estava de volta ao posto de gasolina, sozinho, chuva caindo do lado de fora. O GPS do carro piscou com outra corrida. Mesmo ponto de partida, mesmo valor. Desesperado, Lucas entrou no carro e ligou o motor. Desta vez, ele não hesitou. Seguiu a estrada que conhecia de memória, mas logo percebeu que estava preso novamente. A estrada se alongava e se torcia, como se tivesse vontade própria. Ao longe, podia ouvir a mulher gritando, chamando seu nome, mas sem forma, apenas ecoando no ar pesado. O carro parecia entrar em um ciclo sem fim, cada quilômetro repetindo a mesma cena, a mesma neblina, a mesma sensação de que ele estava sendo observado. O medo dominou Lucas por completo. Tentou desligar o carro, fugir para a mata, mas a estrada parecia se expandir, nunca terminar. Ele viu sombras movendo-se entre os troncos, olhos que piscavam e desapareciam, e percebeu que estava cercado. Tentou usar o celular, mas novamente não havia sinal.
O aplicativo indicava que a corrida estava em andamento, e o valor parecia aumentar a cada segundo. Ele gritou, tentou sair do veículo, mas algo invisível segurou suas mãos. Um frio intenso percorreu seu corpo, e ele sentiu a presença do homem de chapéu atrás dele, sussurrando, "Você não escapa, nem se correr." De repente, a mulher da corrida anterior apareceu de novo, de forma mais nítida, olhos negros, sorriso perturbador, segurando a mão dele. Ao tocá-lo, Lucas sentiu o tempo se dobrar flashes da sua própria morte, de outras noites, de outros motoristas perdidos. Ele não sabia se estava vivo, morto ou em algum tipo de purgatório. O carro começou a andar sozinho, acelerando cada vez mais, enquanto o mundo ao redor se deformava. Quando Lucas finalmente perdeu a noção do tempo, o carro parou em um lugar que parecia familiar e estranho ao mesmo tempo à Estrada dos Lázaros. Tudo estava silencioso, mas o ar vibrava de forma insuportável. No banco de trás, a mulher desapareceu, e no lugar, apenas uma mala velha, aberta, mostrando fotos de motoristas, passageiros e passagens antigas de corridas noturnas. Ele sentiu nojo, medo e compreensão. Tudo aquilo era um ciclo, e ele agora fazia parte dele. O aplicativo voltou à vida, mostrando uma nova corrida, mesmo valor absurdo, mesmo destino. Um frio percorreu sua espinha. Ele sabia que não poderia recusar. O rádio ligou sozinho, uma música antiga começou a tocar, e uma voz sussurrou, "Agora você entende, ninguém escapa da corrida noturna." Lucas engatou a marcha, e a estrada se alongou à sua frente, sem fim, como se a cidade inteira fosse apenas um corredor para sua condenação eterna. A noite caiu novamente sobre a cidade, e com ela veio a mesma sensação sufocante que já assombrava Lucas há semanas. A experiência da Estrada dos Lázaros parecia persegui-lo, mas ele precisava trabalhar para sobreviver. Aceitou mais uma corrida, tentando ignorar o aperto no peito e o frio que subia da espinha. No aplicativo, o ponto de partida era um bairro decadente, cheio de ruas estreitas e becos escuros. Ao chegar, encontrou uma jovem de cabelo comprido e roupas molhadas, olhando fixamente para o chão. "Para onde vamos?" perguntou Lucas. Ela levantou os olhos, revelando pupilas estranhamente dilatadas, e respondeu, "Para o fim da estrada. Mas não olhe para trás." Enquanto dirigia, Lucas notou que o GPS traçava uma rota impossível, passando por ruas que ele nunca tinha visto e entrando em um trecho de mata que parecia se estender infinitamente. O vento frio invadia o carro pelas frestas das janelas, e a chuva fina batia de maneira irregular, como se alguém estivesse martelando o teto. A jovem não dizia nada, mas parecia se comunicar com a estrada, apontando sutilmente para curvas e bifurcações que Lucas jamais escolheria. O carro começou a tremer, e ele percebeu que a chuva agora parecia cair de dentro, como se a própria estrada estivesse respirando. De repente, ao virar uma curva, Lucas se deparou com outra figura, um homem encapuzado, completamente molhado, bloqueando a pista. Ele se aproximou do carro, mas não disse nada, apenas estendeu a mão em direção à porta. A jovem atrás dele sorriu levemente, e Lucas sentiu um frio paralisante. Antes que pudesse reagir, o encapuzado desapareceu, como se tivesse sido engolido pela neblina. No retrovisor, Lucas viu reflexos distorcidos de outras pessoas passageiros de corridas passadas, todos com os olhos negros, como se o tempo e a realidade tivessem se dobrado. O carro continuava andando sozinho, mesmo quando ele tentava frear. Sons estranhos começaram a ecoar da mata. Passos, sussurros, risadas distorcidas. Cada quilômetro percorrido parecia aumentar a pressão em seu peito, a sensação de que estava preso em um labirinto sem saída. A jovem finalmente falou, com a voz arrastada, "A estrada escolhe quem sobrevive. Você só tem duas escolhas, correr ou ficar para sempre." Lucas engoliu em seco, sentindo o pânico crescer. Ao virar outra curva, Lucas percebeu algo ainda mais perturbador. Uma série de carros abandonados, todos molhados, com portas abertas, vidros embaçados e nomes riscados no painel. Ele passou por cada um, e a sensação de déjà vu era insuportável. Ele sentiu que cada veículo continha uma história de terror, de passageiros que haviam sido tragados pela Estrada dos Lázaros. Olhando pelo retrovisor, percebeu novamente a jovem, mas agora ela não estava sozinha. Vários vultos surgiam atrás dela,
formando uma fila silenciosa de presenças sombrias, todos observando Lucas com olhos vazios e famintos. O carro perdeu força, e o painel começou a piscar. Vozes surgiram, misturadas à chuva, gritos, choros, sussurros de nomes conhecidos. Lucas reconheceu o seu próprio nome em meio ao caos. A jovem sorriu e disse: "Eles sempre esperam, mas poucos percebem a verdade. A estrada não termina. Nunca termina." Lucas sentiu o carro escorregar e derrapar, quase caindo em uma vala profunda ao lado da pista. A neblina engolia tudo, transformando a estrada em um túnel infinito de escuridão e sombra. Quando finalmente conseguiu parar o carro, Lucas tentou abrir a porta, mas algo invisível impedia seu movimento. A chuva cessou subitamente, deixando um silêncio mortal, pesado, que parecia pressionar seu peito. Ao olhar para trás, viu que os vultos da jovem haviam se multiplicado, formando uma muralha de sombras ao longo da estrada. Cada sombra parecia repetir movimentos de motoristas passados, correndo eternamente sem chegar a lugar nenhum. Lucas começou a gritar, mas a própria voz parecia sumir no ar. Ele percebeu que o carro estava voltando sozinho, acelerando cada vez mais, dirigindo para dentro da neblina densa. À frente, a estrada dos Lázaros se estendia, com árvores retorcidas formando um portal de sombras. A jovem estendeu a mão novamente. "Agora você entende. Você corre, mas nunca escapa." Lucas sentiu o frio percorrer seu corpo inteiro e a realidade começar a se deformar, como se estivesse dentro de um pesadelo que respirava junto com ele. O carro entrou em um trecho que parecia viver fora do tempo. O céu estava escuro, mas estranhamente iluminado por uma luz vermelha pulsante que vinha de trás das árvores. Sons de freios, risadas distorcidas e choro de crianças ecoavam simultaneamente. Lucas começou a ver figuras conhecidas entre os vultos, passageiros que ele havia transportado, todos com olhos negros e expressões vazias. Eles estendiam mãos pedindo ajuda, mas ao se aproximar, desapareciam em névoa. O painel do carro piscou novamente, mostrando um valor absurdo de corrida, R$ 999. O aplicativo parecia rir dele, como se zombasse de sua situação. A jovem tocou seu ombro e, ao fazer isso, Lucas teve uma visão intensa. Ele dirigia eternamente, perseguido, observado e manipulado pela estrada. O medo tomou conta. Ele tentou frear, virar o carro, fugir de qualquer maneira, mas nada adiantava. A estrada parecia devorá-lo, curva após curva, e os vultos continuavam surgindo, todos apontando para ele com mãos estendidas e sussurros de condenação. Quando Lucas pensou que não poderia mais suportar, o carro parou em uma clareira coberta de neblina. A jovem desapareceu, e no banco de trás, apenas uma velha mala aberta. Dentro dela, fotos de motoristas, passageiros e notas de corridas passadas, todas com marcas de sangue. Um frio intenso percorreu sua espinha ao perceber que cada rosto era alguém que havia sido tragado pela estrada dos Lázaros. O aplicativo piscou, mostrando uma nova corrida, mesmo valor, mesmo ponto de partida. Lucas engatou a marcha, resignado, sabendo que o ciclo nunca terminaria. Enquanto a estrada se alongava diante dele, sombras surgiam nos lados da pista, e o eco de vozes sussurrava: "Agora é você quem leva as caronas." O carro desapareceu na neblina, e a estrada dos Lázaros continuou seu ciclo eterno de terror, devorando motoristas um a um, sem nunca deixar ninguém escapar. A noite desceu como um manto pesado sobre a cidade. Entre ruas desertas e becos silenciosos, um novo motorista de aplicativo, Gabriel, iniciava seu turno. Jovem, inexperiente, não sabia que aquela corrida seria diferente de todas as outras. Ao aceitar a primeira corrida, seu aplicativo indicava um local estranho, na periferia, próximo à antiga estrada dos Lázaros. O valor pago era exorbitante, e a pontualidade do passageiro inexistente. Chegando ao ponto, uma mulher de cabelos escuros e olhos profundos o esperava, encharcada, segurando uma bolsa que parecia pesar toneladas. "Para onde vamos?" perguntou Gabriel, tentando esconder a apreensão. "Para onde o destino decidir", respondeu a mulher, e um arrepio percorreu a espinha do jovem motorista. Ao ligar o carro, o GPS traçou uma rota incompreensível, mergulhando Gabriel em ruas que ele nunca havia visto. Cada quilômetro parecia mais longo que o anterior, e o silêncio da madrugada se tornava sufocante.
O farol iluminava apenas trechos da estrada, enquanto sombras surgiam e desapareciam na beira da mata. A passageira permanecia imóvel, olhando fixamente para frente, mas Gabriel sentia como se ela enxergasse algo que ele não podia ver. A chuva retornou, agora grossa, e o som das gotas batendo no teto do carro parecia ritmar sua própria ansiedade. Algo dentro do veículo parecia vivo, respirando junto com ele. Em uma curva fechada, Gabriel percebeu uma presença atrás dele. Olhando pelo retrovisor, viu reflexos distorcidos, outros motoristas, passageiros antigos, rostos desconhecidos com olhos completamente negros. O medo tomou conta de seu corpo. Tentou acelerar, mas o carro parecia obedecer a outra vontade, movendo-se em direção a um trecho cercado de neblina. Vozes começaram a ecoar dentro do veículo, sussurrando seu nome e segredos que ele não tinha compartilhado com ninguém. A mulher, calma, finalmente falou: "Eles estão esperando. Você só tem uma chance de sobreviver. Siga o caminho e não desvie." Gabriel engoliu em seco, sentindo o peito apertar, cada batida do coração acompanhando o som do motor e da chuva. A estrada parecia se alongar infinitamente. Árvores retorcidas surgiam, formando arcos que deformavam a paisagem. Gabriel olhou para o retrovisor e viu vultos surgindo ao longo da pista, como se estivessem correndo junto com o carro. A sensação de estar sendo observado se intensificava. Cada quilômetro percorrido parecia reduzir a realidade ao mínimo: chuva, neblina e sombras. De repente, a passageira estendeu a mão, e Gabriel sentiu um frio intenso atravessar seu corpo, congelando cada músculo. Quando piscou, os vultos estavam dentro do carro, ocupando silenciosamente os assentos vazios. O carro entrou em um trecho completamente desconhecido, uma estrada que parecia viver fora do tempo. O GPS piscava palavras impossíveis: corra, nunca olhe, destino final. Gabriel tentou desligar o aplicativo, mas a tela congelou, mostrando apenas a rota em vermelho e a figura da passageira, agora sorrindo de forma perturbadora. Sons de freios, choro e risadas ecoavam simultaneamente do nada. Cada sombra ao lado do carro parecia mover-se em sintonia com a música infernal da estrada. Em determinado ponto, o veículo perdeu potência e deslizou para fora da pista. A mulher simplesmente desapareceu, deixando apenas a mala pesada no banco traseiro. Gabriel sentiu que estava sozinho, mas uma presença invisível o pressionava, empurrando de volta à estrada. O medo tornou-se insuportável. Ele percebeu que não podia parar, não podia fugir. Cada curva, cada quilômetro percorrido, revelava imagens de motoristas anteriores, suas mortes e condenações gravadas na névoa. Ele sentiu que a estrada consumia a própria realidade, distorcendo o tempo, o espaço e a consciência. A neblina se adensava, engolindo o carro e a paisagem ao redor. Vozes distorcidas começaram a dialogar com Gabriel, repetindo suas memórias, medos e fracassos. Ele via reflexos de si mesmo dirigindo em situações impossíveis, sempre seguido por vultos, sempre preso a um ciclo sem fim. A passagem da mulher reapareceu no banco de trás, agora acompanhada de um grupo de figuras pálidas, silhuetas quase humanas, com olhos vazios e sorrisos grotescos. Cada movimento que Gabriel fazia parecia antecipado, controlado. O carro entrou em uma clareira, onde antigos veículos se alinhavam, abandonados, com portas abertas e nomes riscados nos painéis. Ao se aproximar, percebeu que todos os passageiros haviam sido arrastados para dentro de sombras deformadas, como se estivessem congelados entre o mundo dos vivos e o além. Ele tentou escapar, mas a estrada se alongava e se dobrava, formando um corredor interminável. A jovem passou a tocar seu ombro e, ao fazê-lo, ele teve visões intensas. Suas próprias mãos cobertas de sangue, o rosto de motoristas mortos olhando para ele, a certeza de que não havia saída. Desesperado, Gabriel tentou frear, abandonar o carro e correr para a mata, mas algo invisível o empurrava de volta. A estrada se tornará uma armadilha viva, moldando-se ao medo dele, ampliando cada sombra, cada sussurro. Ele viu vultos antigos, passageiros de corridas passadas, todos com expressões vazias e olhos negros, repetindo movimentos em ciclos eternos. Cada vez que tentava olhar para trás, a neblina mostrava figuras diferentes, tornando impossível distinguir realidade de ilusão. O painel do carro piscou novamente, mostrando um valor absurdo e crescente: R$ 1.111.
O aplicativo parecia zombar dele. Gabriel sentiu a presença da mulher aumentar, como se estivesse fundida à estrada. Vozes sussurraram em uníssono: você corre, mas nunca escapa. O ciclo é eterno. Eles sempre esperam. O carro avançava sozinho, enquanto sombras se aproximavam pelos lados, e a consciência de Gabriel começava a se fragmentar. Quando a clareira surgiu à frente, Gabriel percebeu que estava na Estrada dos Lázaros, mas desta vez diferente, mais extensa, mais sombria, como se a própria cidade estivesse presa naquele espaço. O carro parou, e no banco traseiro, apenas a mala velha estava aberta, mostrando fotos de passageiros, motoristas e memórias passadas, todas marcadas com sangue. O aplicativo piscou, revelando outra corrida. Mesmo ponto, mesmo valor absurdo, mesmo destino. Gabriel engatou a marcha, resignado. A estrada se alongou diante dele, sombras surgindo de todos os lados, gritos e sussurros se misturando à chuva e à neblina. A voz da mulher ecoou, próxima ao ouvido: agora é você quem leva as caronas. O carro desapareceu na neblina, e o ciclo eterno da corrida noturna continuou, devorando motoristas e passageiros, sem jamais permitir que alguém escapasse. A noite chegou sem avisar, tingindo a cidade de tons de cinza e preto. Entre ruas desertas, um novo motorista chamado Rafael iniciou seu turno. Jovem e confiante, desconhecia a lenda da Estrada dos Lázaros, embora algumas histórias antigas tivessem chegado até ele, contadas por colegas mais experientes. Aceitou a primeira corrida, cujo ponto de partida ficava em um bairro abandonado. O aplicativo exibia um valor estranhamente alto. Ao chegar, uma figura masculina, encapuzada e com mãos trêmulas, entrou no carro. "Para onde vamos?" perguntou Rafael. "Siga a estrada até onde não há retorno", respondeu o homem, e um arrepio percorreu a coluna do jovem. Assim que ligou o carro, Rafael percebeu que o GPS traçava uma rota impossível, cruzando ruas estreitas, becos sem saída e, finalmente, um trecho de estrada de terra que desaparecia na neblina. O silêncio da noite parecia vivo, pesado, sufocante. Árvores retorcidas margeavam a estrada, formando sombras que dançavam ao ritmo do carro. De repente, o passageiro começou a rir, uma risada baixa e sinistra, como se viesse de outra dimensão. Rafael sentiu que estava sendo observado de todos os lados, enquanto gotas de chuva batiam irregularmente no teto do carro, ecoando como martelos sobre seu nervosismo. Enquanto avançava, Rafael percebeu reflexos estranhos no retrovisor. Outros motoristas, passageiros antigos, figuras pálidas e olhos negros. Cada quilômetro percorrido aumentava a sensação de que a estrada se estendia infinitamente, dobrando-se sobre si mesma. Vozes começaram a sussurrar nomes, memórias e medos de Rafael, como se conhecessem cada detalhe de sua vida. O passageiro apontou discretamente para uma bifurcação, e Rafael, sem entender, seguiu o gesto. A estrada parecia moldar-se à sua própria ansiedade, curvas impossíveis surgindo e desaparecendo como se o tempo tivesse perdido sentido. De repente, vultos começaram a surgir ao longo da estrada, acompanhando o carro, mas não tocando o chão. Suas formas eram humanas, mas distorcidas, com membros alongados e movimentos quebrados. O passageiro murmurou: "Eles esperam você aqui, assim como esperaram os outros." Rafael sentiu o carro tremer, o painel piscar e o motor quase morrer. Cada reflexo no vidro parecia mostrar um futuro possível sempre sombrio, sempre fatal. O medo consumia cada pensamento racional. Ao virar uma curva, Rafael se deparou com uma clareira tomada por carros abandonados, todos com portas abertas, vidros embaçados e nomes riscados nos painéis. O passageiro apontou para um carro específico, e Rafael sentiu um calafrio. Era o reflexo de si mesmo dentro daquele veículo, dirigindo eternamente, sem conseguir sair. O ar ficou pesado, quase sólido, e sons de freios, risadas e choros surgiam simultaneamente de todos os lados. A estrada começou a se deformar diante dos olhos de Rafael, árvores se inclinando, sombras se alongando, o céu pulsando em vermelho e negro. O passageiro finalmente falou: "Aqui, o tempo não passa, e a estrada escolhe quem permanece." Rafael tentou frear, mas o carro parecia obedecer a outra força, avançando cada vez mais rápido. As sombras ao lado do veículo começaram a formar rostos conhecidos,
Motoristas e passageiros que ele jamais esperaria ver novamente, todos com olhos negros, sussurrando seu nome em uníssono. Rafael entrou em um trecho completamente coberto de neblina. Cada curva parecia durar minutos, horas, uma eternidade. A presença do passageiro aumentava, e ele sentiu um toque gelado em seu ombro, como se a própria estrada estivesse viva. Reflexos distorcidos começaram a aparecer no vidro, mostrando memórias de corredores anteriores da Estrada dos Lázaros. Cada reflexo parecia emitir um aviso silencioso: fugir é inútil. Ao olhar pelo retrovisor, Rafael viu a própria figura sentada no banco traseiro, repetindo todos os seus movimentos. A neblina ao redor começou a sussurrar, formando palavras que se prendiam na mente dele: você corre, mas nunca escapa. Tentou desligar o carro, fugir para a mata, mas sentiu mãos invisíveis segurando o volante, empurrando-o de volta ao caminho. A estrada se tornava cada vez mais estreita, como se estivesse sendo engolida pelo próprio medo do motorista. O carro entrou em uma bifurcação impossível, com múltiplas rotas se repetindo como espelhos infinitos. Figuras surgiam nos limites da estrada, estendendo mãos pedindo ajuda, mas desaparecendo assim que Rafael tentava alcançá-las. O painel do carro piscava sem controle, mostrando valores absurdos: R$ 1.222, aumentando a sensação de desespero. O passageiro finalmente se inclinou para trás, revelando um sorriso perturbador. Vozes distorcidas começaram a cantar uma melodia sinistra, misturando gritos e risos de motoristas que não retornaram. Rafael percebeu que a estrada estava viva, moldando-se ao medo dele, criando obstáculos invisíveis e lembranças traumáticas que o prendiam cada vez mais. O carro acelerava sozinho, sombras avançando de ambos os lados, enquanto o mundo real parecia ter desaparecido completamente. Quando Rafael achou que não poderia suportar, o carro parou em uma clareira familiar, a Estrada dos Lázaros. Tudo estava silencioso, mas carregado de uma energia sufocante. No banco traseiro, apenas a mala aberta permanecia, mostrando fotos de motoristas e passageiros, todos marcados com sangue e memórias passadas. O aplicativo piscou novamente, indicando uma nova corrida. Mesmo ponto de partida, mesmo valor, mesmo destino. Rafael engatou a marcha, resignado, sabendo que fazia parte do ciclo eterno. Sombras surgiam por todos os lados, gritos e sussurros misturando-se à chuva e à neblina. A voz do passageiro ecoou ao ouvido dele: agora é você quem leva as caronas. O carro desapareceu na neblina, e o ciclo da corrida noturna continuou, engolindo motoristas e passageiros, transformando a Estrada dos Lázaros em um corredor infinito de horror, de onde ninguém jamais retorna. A cidade estava silenciosa, quase irreconhecível, como se a própria madrugada escondesse segredos que ninguém ousava enfrentar. Tiago, um jovem motorista de aplicativo, entrou no carro sentindo um frio que não vinha do ar-condicionado. Aceitou sua primeira corrida de uma noite aparentemente normal, mas logo percebeu que algo estava errado. O ponto de partida era um beco estreito, em um bairro abandonado, com placas de trânsito corroídas e lâmpadas piscando. Ao chegar, uma mulher de cabelos negros, longos e molhados, entrou no carro sem dizer palavra. Seus olhos estavam completamente dilatados, negros como a escuridão que cercava a estrada. "Para onde vamos?" perguntou Tiago, tentando controlar a respiração. "Para o fim", respondeu a mulher, e o ar dentro do carro tornou-se pesado, sufocante. Assim que ligou o veículo, o GPS traçou uma rota impossível, cruzando ruas que pareciam dobrar-se sobre si mesmas. A estrada de terra surgia de repente, engolindo os limites da cidade e desaparecendo na neblina. O vento frio atravessava o carro, e a chuva começou a cair irregularmente, como se obedecesse ao ritmo do medo de Tiago. A mulher permaneceu imóvel, olhando para frente, mas cada movimento que fazia parecia manipular a estrada, abrindo e fechando caminhos invisíveis. O jovem sentiu que estava sendo observado de todos os lados, e o medo começou a corroer sua racionalidade. Ao entrar em um trecho cercado por árvores retorcidas, Tiago percebeu reflexos no retrovisor que não pertenciam ao carro. Outros motoristas, passageiros antigos, vultos pálidos e olhos negros. Cada quilômetro percorrido parecia alongar o tempo, dobrando a estrada sobre si mesma. Vozes começaram a ecoar no carro, misturando-se à chuva e ao som do motor. Nomes, medos e lembranças de Tiago eram sussurrados em uníssono,
como se a estrada tivesse lido sua vida inteira. De repente, vultos surgiram na beira da estrada, distorcendo-se e avançando, mas sem tocar o solo. A mulher no banco de trás murmurou: "Eles esperam por você, assim como esperaram pelos outros. Não desvie. Apenas siga." O carro tremeu, o painel piscou e o motor quase morreu. Reflexos no vidro mostravam um futuro impossível, um ciclo interminável de terror e morte. Tiago sentiu seu coração acelerar, consciente de que cada decisão o prendia mais profundamente naquele corredor sombrio. Em uma curva, Tiago entrou em uma clareira repleta de carros abandonados, portas abertas, vidros embaçados e nomes riscados nos painéis. Ele percebeu, com horror, que um dos carros refletia seu próprio rosto, dirigindo eternamente, preso em um loop sem fim. O ar ficou pesado e sólido, tornando impossível respirar normalmente. Sons de risadas, gritos e choros surgiam simultaneamente de todos os lados, ecoando nas árvores, na neblina, dentro do próprio carro. A estrada começou a se deformar, como se fosse viva. Árvores se inclinavam, sombras se alongavam, e o céu pulsava tons de vermelho e preto. A passageira finalmente falou: "Aqui, o tempo não passa, e a estrada escolhe quem permanece." Tiago tentou frear, mas o carro parecia obedecer a outra força, avançando cada vez mais rápido. Sombras se multiplicavam, formando rostos conhecidos, motoristas e passageiros que haviam sido tragados anteriormente, todos observando, sussurrando seu nome, condenando. O carro entrou em um trecho completamente encoberto por neblina. Cada curva durava uma eternidade. Tiago sentiu a presença da passageira aumentar, tocando seu ombro com uma mão gelada. Reflexos começaram a surgir no vidro, memórias de motoristas anteriores, suas próprias falhas e medos. Cada reflexo emitia um aviso silencioso: fugir é impossível. Pelo retrovisor, Tiago viu sua própria figura no banco traseiro, repetindo seus movimentos. A estrada parecia viva, moldando-se ao medo dele. Tentou desligar o carro, correr para a mata, mas mãos invisíveis seguravam o volante, empurrando-o de volta. A neblina formava palavras sussurradas: "Você corre, mas nunca escapa. Eles esperam." A sensação de desespero era absoluta, e o jovem percebeu que a estrada consumia a própria realidade, dobrando espaço e tempo. O carro entrou em uma bifurcação impossível, múltiplas rotas se repetindo como espelhos infinitos. Figuras surgiam ao redor, estendendo mãos pedindo ajuda, mas desaparecendo quando Tiago tentava alcançá-las. O painel piscou, mostrando valores crescentes e absurdos: R$ 1.333, zombando de sua situação. A passageira revelou um sorriso perturbador. Vozes distorcidas cantavam melodias infernais, misturando gritos e risadas de motoristas perdidos. Tiago percebeu que a estrada estava viva, criando obstáculos invisíveis e lembranças traumáticas que o prendiam cada vez mais. O carro acelerava sozinho, sombras surgiam de todos os lados, e a mente do jovem começou a fragmentar-se sob a pressão do terror absoluto. Quando a clareira surgiu à frente, Tiago percebeu que estava na Estrada dos Lázaros. Tudo estava silencioso, mas carregado de energia sufocante. No banco traseiro, apenas a velha mala aberta mostrava fotos de passageiros e motoristas, todos marcados com sangue e memórias passadas. O aplicativo piscou novamente, revelando uma nova corrida. Mesmo ponto de partida, mesmo valor, mesmo destino. Tiago engatou a marcha, resignado. A estrada se alongou, sombras surgindo por todos os lados, gritos e sussurros misturando-se à chuva e à neblina. A voz da passageira ecoou em seu ouvido: "Agora é você quem leva as caronas." O carro desapareceu na neblina, e o ciclo eterno da corrida noturna continuou, transformando a Estrada dos Lázaros em um corredor infinito de horror, devorando motoristas e passageiros, sem jamais permitir que alguém escapasse. A cidade parecia dormir sob um manto silencioso, mas nas ruas desertas, algo se movia além do olhar humano. Henrique, um motorista de aplicativo recém-contratado, começou seu turno naquela madrugada fria. Aceitou a primeira corrida, sem imaginar que aquela noite mudaria sua vida para sempre. O ponto de partida era um estacionamento abandonado, cercado por prédios em ruínas. Quando chegou, uma figura masculina de semblante pálido e expressão vazia entrou no carro. "Para onde vamos?"
perguntou Henrique. Até onde a estrada quiser nos levar, respondeu o passageiro, e um frio intenso percorreu a espinha do jovem motorista. Ao ligar o carro, o GPS indicou uma rota impossível, passando por ruas que se contorciam como labirintos e levando a um trecho de estrada de terra que parecia surgir do nada. A neblina tomou conta do caminho, e cada quilômetro percorrido aumentava o peso no peito de Henrique. Árvores retorcidas margeavam a estrada, projetando sombras que pareciam respirar, aproximando-se e afastando-se do veículo de maneira sobrenatural. O passageiro permaneceu imóvel, mas a sensação era de que ele controlava cada movimento do carro, cada curva, cada sombra que surgia ao redor. Henrique percebeu reflexos estranhos no retrovisor, figuras pálidas, olhos negros, motoristas e passageiros que haviam desaparecido na estrada antes dele. O medo começou a dominar sua mente. O GPS agora piscava palavras incompreensíveis. Corra! Não olhe para trás. Destino final. Cada passo parecia calculado para aumentar o pavor. A estrada se alongava e se dobrava sobre si mesma, tornando impossível distinguir onde começava e onde terminava. Vozes surgiam do nada, sussurrando lembranças e medos de Henrique. Ele engoliu em seco, consciente de que estava sendo observado por algo além do humano. Ao virar uma curva, vultos começaram a surgir na beira da estrada, distorcendo-se e avançando, mas sem tocar o chão. O passageiro murmurou: "Eles esperam por você, assim como esperaram por todos antes." O carro tremeu, e o painel piscou. Cada reflexo no vidro parecia mostrar futuros impossíveis. Henrique preso em ciclos eternos, conduzindo passageiros que nunca chegavam a lugar algum, repetindo o mesmo destino de horror. O carro entrou em uma clareira tomada por veículos abandonados, portas abertas, vidros embaçados e nomes riscados nos painéis. Henrique sentiu o peso da própria presença naquele espaço, um reflexo dele mesmo dirigindo eternamente em um carro que nunca chegava ao destino. O ar ficou pesado e quase sólido. Sons de risadas, gritos e choros surgiam simultaneamente de todos os lados, ecoando em árvores, neblina e dentro do próprio veículo. A estrada começou a se deformar, como se fosse viva. Árvores se inclinavam, sombras se alongavam, e o céu pulsava em vermelho e preto. O passageiro finalmente falou: "Aqui, o tempo não passa, e a estrada escolhe quem permanece." Henrique tentou frear, mas o carro parecia obedecer a outra força, avançando cada vez mais rápido. Sombras se multiplicavam, formando rostos conhecidos motoristas e passageiros que haviam sido tragados anteriormente, todos observando, sussurrando seu nome, condenando-o. Henrique entrou em um trecho totalmente encoberto por neblina. Cada curva parecia durar horas, minutos ou segundos, era impossível medir o tempo. A presença do passageiro aumentou, tocando seu ombro com uma mão gelada que congelava cada músculo. Reflexos surgiram no vidro, mostrando memórias de motoristas anteriores, seus próprios erros e medos, e cada reflexo emitia um aviso silencioso: fugir é inútil. Pelo retrovisor, Henrique viu sua própria figura no banco traseiro, repetindo todos os seus movimentos. A estrada parecia viva, moldando-se ao seu medo. Ele tentou desligar o carro e correr para a mata, mas mãos invisíveis seguravam o volante, empurrando-o de volta. A neblina formava palavras sussurradas: "Você corre, mas nunca escapa. Eles esperam." O jovem sentiu o desespero se transformar em pavor absoluto, percebendo que a estrada consumia não apenas seu corpo, mas sua mente. O carro entrou em uma bifurcação impossível, múltiplas rotas se repetindo como espelhos infinitos. Figuras surgiam ao redor, estendendo mãos pedindo ajuda, mas desaparecendo quando Henrique tentava alcançá-las. O painel piscou, mostrando valores crescentes e absurdos. R$ 1.444, como se o aplicativo zombasse dele. O passageiro finalmente sorriu de forma perturbadora. Vozes distorcidas começaram a cantar melodias infernais, misturando gritos e risadas de motoristas que haviam se perdido. Henrique percebeu que a estrada estava viva, criando obstáculos invisíveis e lembranças traumáticas que o prendiam. O carro acelerava sozinho, sombras surgiam de todos os lados, e sua mente começava a fragmentar sob a pressão do terror absoluto. Quando a clareira surgiu à frente, Henrique percebeu que estava na Estrada dos Lázaros. Tudo estava silencioso, mas carregado de energia sufocante. No banco traseiro, apenas a velha mala aberta mostrava fotos de passageiros e motoristas, todos marcados com sangue e memórias passadas.
O aplicativo piscou novamente, indicando uma nova corrida. Mesmo ponto de partida, mesmo valor, mesmo destino. Henrique engatou a marcha, resignado. A estrada se alongou, sombras surgindo de todos os lados, gritos e sussurros misturando-se à chuva e à neblina. A voz do passageiro ecoou em seu ouvido. Agora é você quem leva as caronas. O carro desapareceu na neblina, e o ciclo eterno da corrida noturna continuou, transformando a Estrada dos Lázaros em um corredor infinito de horror, devorando motoristas e passageiros, sem jamais permitir que alguém escapasse. A cidade parecia mergulhada em silêncio absoluto, como se a madrugada tivesse engolido cada som, cada vida, deixando apenas sombras vivas. Carla, motorista iniciante de aplicativo, iniciou seu turno naquela noite fria, sem imaginar que enfrentaria a experiência mais aterrorizante de sua vida. Aceitou uma corrida cujo ponto de partida ficava na periferia, perto de um terreno abandonado coberto de mato alto e escuridão quase total. Ao chegar, um homem de aparência cadavérica, olhos escuros e profundos, entrou no carro sem dizer palavra. "Para onde vamos?" perguntou Carla, tentando controlar a respiração. "Para onde a estrada desejar nos levar", respondeu ele, e um arrepio percorreu sua espinha. Assim que ligou o carro, o GPS traçou uma rota que parecia impossível, cruzando ruas que se torciam sobre si mesmas, levando um trecho de estrada de terra que emergia do nada e desaparecia na neblina. O vento gelado atravessava o carro, e gotas de chuva caíam irregularmente, ecoando como martelos. O passageiro permanecia imóvel, mas cada movimento de Carla parecia manipular o próprio caminho, como se a estrada obedecesse a ele e não ao GPS. A sensação de estar sendo observado era sufocante, enquanto sombras se projetavam nas árvores, como se respirassem. Carla percebeu reflexos estranhos no retrovisor, vultos pálidos, motoristas e passageiros desaparecidos na estrada anteriormente, todos com olhos negros, observando-a em silêncio. O GPS piscava palavras ameaçadoras. "Corra! Não olhe para trás. Destino final." Cada quilômetro parecia alongar o tempo, dobrando a estrada sobre si mesma. Vozes começaram a ecoar dentro do carro, sussurrando segredos, medos e lembranças de Carla, como se a estrada tivesse lido sua vida inteira. Ao virar uma curva, vultos começaram a surgir nas margens da estrada, avançando, mas sem tocar o chão. O passageiro murmurou: "Eles esperam por você, assim como esperaram pelos outros." O carro tremeu, o painel piscou e o motor quase morreu. Reflexos nos vidros mostravam futuros impossíveis. Carla dirigindo eternamente, conduzindo passageiros que jamais chegariam a algum destino, presos no ciclo eterno da Estrada dos Lázaros. O carro entrou em uma clareira repleta de veículos abandonados, portas abertas, vidros embaçados e nomes riscados nos painéis. Carla sentiu o peso da própria presença naquele espaço, um reflexo dela mesma dirigindo eternamente, sem fim. O ar tornou-se denso, quase sólido, dificultando a respiração. Sons de risadas, gritos e choros surgiam de todos os lados, ecoando pelas árvores e pela neblina, invadindo cada canto do carro. A estrada começou a se deformar, viva, moldando-se ao medo de Carla. Árvores se inclinavam, sombras se alongavam, e o céu pulsava em tons vermelhos e negros. O passageiro finalmente falou: "Aqui, o tempo não passa, e a estrada escolhe quem permanece." Carla tentou frear, mas o carro avançava sozinho, acelerando cada vez mais. Sombras se multiplicavam, formando rostos conhecidos, motoristas e passageiros tragados anteriormente, todos observando, condenando-a em silêncio. Carla entrou em um trecho completamente encoberto por neblina. Cada curva parecia durar horas ou segundos, impossível distinguir o tempo. A presença do passageiro aumentou, tocando seu ombro com uma mão gelada que congelava cada músculo. Reflexos surgiam no vidro, mostrando memórias de motoristas anteriores, seus próprios erros e medos, cada reflexo emitindo um aviso silencioso: fugir é inútil. Pelo retrovisor, Carla viu sua própria figura no banco traseiro, repetindo cada movimento seu. A estrada parecia viva, moldando-se ao medo dela. Ela tentou desligar o carro, correr para a mata, mas mãos invisíveis seguravam o volante, empurrando-a de volta. A neblina formava palavras sussurradas: "Você corre, mas nunca escapa. Eles esperam." O desespero transformou-se em pavor absoluto,
A estrada não consumia apenas seu corpo, mas a própria consciência. O carro entrou em uma bifurcação impossível, múltiplas rotas se repetindo como espelhos infinitos. Figuras surgiam ao redor, estendendo mãos pedindo ajuda, mas desaparecendo quando Carla tentava alcançá-las. O painel piscou, mostrando valores crescentes e absurdos. R$ 1.555, zombando de sua situação. O passageiro revelou um sorriso perturbador. Vozes distorcidas começaram a cantar melodias infernais, misturando gritos e risadas de motoristas perdidos. Carla percebeu que a estrada estava viva, criando obstáculos invisíveis e lembranças traumáticas que aprendiam cada vez mais. O carro acelerava sozinho, sombras surgiam de todos os lados, e sua mente começava a fragmentar sob a pressão do terror absoluto. Quando a clareira surgiu à frente, Carla percebeu que estava na Estrada dos Lázaros. Tudo estava silencioso, mas carregado de energia sufocante. No banco traseiro, apenas a mala aberta mostrava fotos de passageiros e motoristas, todos marcados com sangue e memórias passadas. O aplicativo piscou novamente, indicando uma nova corrida. Mesmo ponto de partida, mesmo valor, mesmo destino. Carla engatou a marcha, resignada. A estrada se alongou, sombras surgindo por todos os lados, gritos e sussurros misturando-se à chuva e à neblina. A voz do passageiro ecoou em seu ouvido. Agora é você quem leva as caronas. O carro desapareceu na neblina, e o ciclo eterno da corrida noturna continuou, transformando a Estrada dos Lázaros em um corredor infinito de horror, devorando motoristas e passageiros, sem jamais permitir que alguém escapasse. A madrugada envolvia a cidade em silêncio absoluto, quebrado apenas pelo som distante de chuva batendo nos telhados. Lucas, um jovem motorista de aplicativo, iniciava seu turno, ignorando os rumores sobre a Estrada dos Lázaros. Aceitou uma corrida de um valor incomum, cujo ponto de partida ficava em um bairro abandonado. Ao chegar, uma figura feminina, pálida, de cabelos longos e molhados, entrou no carro. "Para onde vamos?" perguntou Lucas, com a voz trêmula. "Para onde a estrada decidir", respondeu a mulher, e o ar dentro do carro pareceu se tornar denso, quase sólido. Assim que ligou o carro, o GPS traçou uma rota impossível, levando por ruas que se contorciam como labirintos e culminando em uma estrada de terra coberta por neblina espessa. Cada quilômetro percorrido aumentava o peso no peito de Lucas, enquanto sombras projetadas pelas árvores dançavam e se aproximavam do carro como se estivessem vivas. A passageira permanecia imóvel, mas Lucas sentia que seus movimentos eram manipulados por ela, cada curva, cada acelerada obedecendo uma força invisível que parecia viva. Enquanto avançava, Lucas notou reflexos estranhos no retrovisor. Vultos pálidos, motoristas e passageiros desaparecidos em corridas anteriores, todos com olhos negros que pareciam observar sua alma. O GPS piscava palavras ameaçadoras. "Corra! Não olhe para trás! Destino final!" A estrada parecia se alongar infinitamente, dobrando-se sobre si mesma. Vozes surgiam do nada, sussurrando medos e lembranças de Lucas, como se a estrada conhecesse cada detalhe de sua vida. Vultos começaram a surgir nas margens da estrada, avançando, mas sem tocar o chão. A passageira murmurou: "Eles esperam por você, como sempre." O carro tremeu, o painel piscou, e o motor quase morreu. Reflexos nos vidros mostravam futuros impossíveis. Lucas dirigindo eternamente, conduzindo passageiros para destinos que nunca chegariam, presos no ciclo interminável da Estrada dos Lázaros. O carro entrou em uma clareira cheia de veículos abandonados, portas abertas, vidros embaçados e nomes riscados nos painéis. Lucas sentiu o peso da própria presença naquele espaço, seu reflexo dirigindo eternamente em um carro que nunca chegaria a lugar algum. O ar ficou denso, quase sólido, dificultando a respiração. Sons de risadas, gritos e choros surgiam de todos os lados, ecoando pela neblina e pelo interior do carro. A estrada começou a se deformar, moldando-se ao medo de Lucas. Árvores se inclinavam, sombras se alongavam, e o céu pulsava tons vermelhos e negros. A passageira finalmente falou: "Aqui, o tempo não passa, e a estrada escolhe quem permanece." Lucas tentou frear, mas o carro parecia obedecer a outra força, avançando mais rápido. Sombras se multiplicavam, formando rostos conhecidos, motoristas e passageiros tragados anteriormente, todos observando,
condenando silenciosamente. Lucas entrou em um trecho completamente encoberto por neblina. Cada curva parecia durar horas ou segundos, impossível medir o tempo. A presença da passageira aumentou, tocando seu ombro com uma mão gelada que congelava cada músculo. Reflexos surgiam nos vidros, mostrando memórias de motoristas anteriores, seus próprios erros e medos, cada reflexo emitindo um aviso silencioso: fugir é inútil. Pelo retrovisor, Lucas viu sua própria figura no banco traseiro, repetindo cada movimento seu. A estrada parecia viva, moldando-se ao seu medo. Ele tentou desligar o carro e correr para a mata, mas mãos invisíveis seguravam o volante, empurrando-o de volta. A neblina formava palavras sussurradas: você corre, mas nunca escapa. Eles esperam. O desespero transformou-se em pavor absoluto. A estrada não consumia apenas seu corpo, mas a própria mente. O carro entrou em uma bifurcação impossível, múltiplas rotas se repetindo como espelhos infinitos. Figuras surgiam ao redor, estendendo mãos pedindo ajuda, mas desaparecendo quando Lucas tentava alcançá-las. O painel piscou, mostrando valores crescentes e absurdos. R$ 1.666, zombando de sua situação. A passageira sorriu de forma perturbadora. Vozes distorcidas começaram a cantar melodias infernais, misturando gritos e risadas de motoristas perdidos. Lucas percebeu que a estrada estava viva, criando obstáculos invisíveis e lembranças traumáticas que o prendiam cada vez mais. O carro acelerava sozinho, sombras surgiam de todos os lados, e sua mente começava a fragmentar sob a pressão do terror absoluto. Quando a clareira surgiu à frente, Lucas percebeu que estava na Estrada dos Lázaros. Tudo estava silencioso, mas carregado de energia sufocante. No banco traseiro, apenas a mala aberta mostrava fotos de passageiros e motoristas, todos marcados com sangue e memórias passadas. O aplicativo piscou novamente, indicando uma nova corrida. Mesmo ponto de partida, mesmo valor, mesmo destino. Lucas engatou a marcha, resignado. A estrada se alongou, sombras surgindo por todos os lados, gritos e sussurros misturando-se à chuva e à neblina. A voz da passageira ecoou em seu ouvido: agora é você quem leva as caronas. O carro desapareceu na neblina, e o ciclo eterno da corrida noturna continuou, transformando a Estrada dos Lázaros em um corredor infinito de horror, devorando motoristas e passageiros, sem jamais permitir que alguém escapasse. A cidade dormia sob uma lua encoberta por nuvens negras, mas a Estrada dos Lázaros não dormia nunca. Todos os motoristas anteriores, presos no ciclo da corrida, pareciam existir apenas como sombras invisíveis, esperando sua vez de serem novamente protagonistas de mais uma jornada de terror. Miguel, um motorista experiente, entrou no carro naquela noite com a sensação de que algo seria diferente. Aceitou uma corrida incomum, cujo ponto de partida ficava próximo a um antigo armazém abandonado. Ao chegar, um passageiro entrou, um homem alto, com o rosto coberto de hematomas e olhos negros profundos, que emanavam uma aura de horror absoluto. "Para onde vamos?" perguntou Miguel. "Até onde todos estão presos", respondeu a figura, e o carro pareceu tremer sozinho, como se estivesse vivo. Assim que ligou o veículo, o GPS traçou uma rota impossível, cruzando ruas deformadas e um trecho de estrada de terra envolto em neblina intensa. Miguel percebeu que cada quilômetro aumentava a sensação de que o tempo e o espaço estavam dobrados, como se a estrada existisse fora da realidade. Árvores se contorciam para dentro do carro, sombras avançavam sem tocar o solo, e sons de risadas, gritos e sussurros surgiam de todos os lados, ecoando pelo espaço e penetrando a mente do motorista. O passageiro não se mexia, mas parecia controlar cada curva, cada aceleração, cada reflexo que surgia nos vidros. Enquanto avançava, Miguel notou reflexos perturbadores no retrovisor. Motoristas e passageiros anteriores, todos com olhos negros e rostos distorcidos, acompanhando seu trajeto como se o tempo os mantivesse presos em um loop infinito. O GPS agora piscava palavras ameaçadoras: corra ou permaneça, não há escapas, destino final. Cada sombra parecia ter consciência própria, aproximando-se e afastando-se do carro de maneira sobrenatural, como se brincasse com o medo dele. Ao virar uma curva, vultos começaram a surgir nas margens da estrada, avançando sem tocar o chão. O passageiro murmurou: eles esperam por você, assim como esperaram pelos outros.
E você também verá todos eles. O carro tremeu violentamente, o painel piscou, e o motor parecia prestes a falhar. Reflexos nos vidros mostravam futuros impossíveis. Miguel dirigindo eternamente, conduzindo passageiros para destinos que nunca chegariam, todos presos no ciclo da Estrada dos Lázaros. O carro entrou em uma clareira tomada por veículos abandonados, todos com portas abertas, vidros embaçados e nomes riscados nos painéis. Miguel sentiu o peso da própria presença naquele espaço, seu reflexo dirigindo eternamente em um carro que nunca chegaria a lugar algum. O ar ficou pesado, quase sólido, e sons de risadas, gritos e choros surgiam simultaneamente, ecoando pela neblina, pelas árvores e pelo carro, penetrando a mente do motorista. A estrada começou a se deformar, moldando-se ao medo dele. Árvores se inclinavam, sombras se alongavam, e o céu pulsava em tons vermelhos e negros. O passageiro finalmente falou: "Aqui, o tempo não passa, e a estrada escolhe quem permanece." Miguel tentou frear, mas o carro avançava sozinho, acelerando cada vez mais. Sombras se multiplicavam, formando rostos conhecidos, todos os motoristas e passageiros tragados anteriormente, todos observando, condenando em silêncio. Miguel entrou em um trecho completamente coberto por neblina, impossível de distinguir o início e o fim da estrada. Cada curva parecia durar minutos, horas ou segundos, uma eternidade indescritível. A presença do passageiro aumentou, tocando seu ombro com uma mão gelada que congelava cada músculo. Reflexos surgiam nos vidros, mostrando memórias de motoristas anteriores, seus próprios erros e medos, cada reflexo emitindo um aviso silencioso: fugir era inútil. Pelo retrovisor, Miguel viu sua própria figura no banco traseiro, repetindo cada movimento seu. A estrada parecia viva, moldando-se ao seu medo e à própria consciência. Tentou desligar o carro e correr para a mata, mas mãos invisíveis seguravam o volante, empurrando-o de volta. A neblina formava palavras sussurradas: "Você corre, mas nunca escapa. Todos estão aqui." O desespero transformou-se em pavor absoluto, consumindo seu corpo e sua mente. O carro entrou em uma bifurcação impossível, múltiplas rotas se repetindo como espelhos infinitos. Figuras surgiam ao redor, estendendo mãos pedindo ajuda, mas desaparecendo assim que Miguel tentava alcançá-las. O painel piscou, mostrando valores absurdos e crescentes. R$ 1.777, zombando da situação, como se a corrida fosse uma dívida que nunca poderia ser paga. O passageiro sorriu de maneira perturbadora. Vozes distorcidas começaram a cantar melodias infernais, misturando gritos e risadas de motoristas e passageiros que haviam desaparecido. Miguel percebeu que a estrada estava viva, criando obstáculos invisíveis e lembranças traumáticas que o prendiam cada vez mais. O carro acelerava sozinho, sombras surgiam de todos os lados, e sua mente começava a fragmentar sob a pressão do horror absoluto. Quando a clareira surgiu à frente, Miguel percebeu que estava na Estrada dos Lázaros, mas desta vez havia algo diferente. Os motoristas anteriores, sombras que o seguiam há noites intermináveis, agora surgiam inteiros, como figuras vivas e conscientes. No banco traseiro, apenas a mala aberta mostrava fotos de passageiros e motoristas, todos marcados com sangue e memórias passadas. O aplicativo piscou novamente, indicando uma nova corrida. Mesmo ponto de partida, mesmo valor, mesmo destino. Miguel engatou a marcha, resignado. A estrada se alongou, sombras surgindo por todos os lados, gritos e sussurros misturando-se à chuva e à neblina. A voz do passageiro ecoou em seu ouvido: "Agora somos todos condutores." O carro desapareceu na neblina, e o ciclo eterno da corrida noturna alcançou seu clímax, transformando a Estrada dos Lázaros em um corredor infinito de horror, onde todos os motoristas e passageiros se tornaram parte de um loop eterno de terror e sofrimento, sem jamais permitir que alguém escapasse.